Nacional que desmentiu? Foi um jornal da Globo? Foi o Jornal Nacional. Nacional. Né? Por quê? O Alexandre de Moraes, ele lança uma nota falando, olha, não tem como saber, não tem nenhuma pasta dizendo que aquelas notas foram mandadas como mensagem para o Alexandre de Moraes. Só que essas notas foram as que nós da CPMI, da CPMI e do INSS tivemos acesso e que vazaram para a imprensa, né? E o Alexandre de Moraes estava pensando que era isso, mas não era isso. O que a Globo teve acesso é o que nós não temos acesso e que a Polícia Federal tem de troca de mensagens do Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Aí ele desmentiu pensando que a imprensa só tivesse a CPMI, mas a imprensa tinha coisa da Polícia Federal. Aí a imprensa vai lá e fala, puta, você mentiu, porque a gente tem um acesso aqui, tem a perícia da Polícia Federal e confirmando que foi você. E aí, um monte de gente fez a comparação do próprio Alexandre de Moraes julgando Alexandre de Moraes. Como ele fez com a Débora do Batom, que ela apagou mensagem. O que ele falou? Obstrução de provas. Ele usou... E era um caso muito parecido, né? Ela apaga o celular, apaga o aparelho, dá um reinício lá e as mensagens são perdidas. Durante as investigações. Isso acontece, obviamente, para você burlar, para você atrapalhar as investigações. E ele acaba... Existe um crime no Código Penal que prevê essa possibilidade, quando há essa obstrução de provas. E ele também decreta a possibilidade no Código de Processo Penal de você decretar uma prisão preventiva de alguém que esteja atrapalhando a investigação através dessa obstrução. Então existem aí duas sanções, entre aspas. Primeiro, você responder o processo preso, preventivamente, porque você está obstruindo aquela investigação, você está atrapalhando aquela investigação, então, você prende para evitar que atrapalhe mais. Então, dentro da jurisprudência do próprio, ele já estaria preso preventivamente. Em segundo lugar, há um crime no Código Penal que também está relacionado a você atrapalhar o curso das investigações. Então, para além de ficar preso durante o processo, você teria mais um crime, mais uma quantidade de pena lá ao final, dentro da jurisprudência do próprio. Entendi. Levando em consideração dois casos parecidos, o dele e o da Débora do Batom e tantos outros, né? Quem nos acompanha pode aí abrir stf.gov.br.jus.br e jogar lá na jurisprudência obstrução de provas, que sairão diversos acórdãos, diversas decisões nesse sentido. Não somos nós que estamos falando aqui, é a jurisprudência que está posta. Segundo o próprio Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes deveria estar preso, né? Resumindo a história, eu, inclusive, depois dessas mensagens, apresentei o pedido de convocação do ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, porque eu não tenho a oportunidade de fazer isso, porque eu não sou senador, né? Não tenho a oportunidade de estar frente a frente com o Alexandre de Moraes, de convocá-lo, né? Quando eu bem entender. Só o Senado pode fazer isso. Mas agora eu estou numa comissão mista de inquérito, que é o Senado e a Câmara. Então, eu apresentei o requerimento para convocar o Alexandre de Moraes e eu tenho o prazer de confrontá-lo com suas mentiras, com as provas que a gente tem, tanto da quebra do Vorcaro, como aquilo que foi apresentado pela imprensa de vazamento da Polícia Federal. Falar, e aí, Alexandre, e o contrato da sua esposa? Pra que foi? Não teve serviço prestado? E as reuniões que você teve? Ele já respondeu sobre isso? Ele respondeu nada. Zero. É uma questão divergente. Essa coisa de chamar ministro, eu vou pôr uma pimentinha nessa discussão aqui, se me permite. Porque se a gente lembrar lá atrás, no auge da confusão do bolsonarismo com o Supremo, o próprio Supremo falou, olha, um ministro não pode ser convocado pelo Legislativo para prestar conta da sua decisão, ele não vai prestar contas do teor das suas decisões. Mas nessa hipótese é diferente, a gente não está discutindo o teor da decisão de um ministro, a gente está discutindo as relações de um ministro com um investigado por milhares de fraudes Brasil afora. Então são situações diferentes, a gente não está falando, ministro, vem cá, por que você votou assim, assim, assim? A gente está falando, ministro, por que esse cara falou que encontrou com você? Por que ele tinha seu contato? Por que essas mensagens foram apagadas? Por que a sua esposa tinha um contrato de quase 130 milhões sem que comprovem serviços que sejam compatíveis com todos esses honorários? É uma situação diferente, né? Sim. Porque eu já vi o Congresso várias vezes falar, não dá. Não dá seguindo o fundamento que estava sendo utilizado. Assim, e a sua decisão? Não é a sua decisão. O ministro Alexandre de Moraes não deu nenhuma decisão sobre o Banco Master. É a sua conduta, gente quer fazer da sua conduta. Exatamente. Porque seria a mesma coisa. Porque nesse ponto,
sobre teor de decisão, né, está correto não poder convocar ministro por teor de decisão, né? Porque aí você Crime tem... de hermenêutica, chama. Porque aí, pô, ele tem a interpretação da lei que ele dá a decisão com base na sua interpretação da lei, da mesma maneira como a gente, como parlamentar, não é obrigado a prestar contas na justiça, falando, por que você votou desse jeito? Falando, eu votei porque eu quis. Porque eu tive fundamento... teve fundamento técnico. Tá, mas se tivesse, não tiver, não interessa. Eu voto do jeito que eu quiser, né? Imunidade parlamentar, imunidade né? Tá parlamentar, né? Imunidade material. E agora, se vai lá, puta, o Kim, a mulher do Kim tem 129 milhões de reais em contrato com um banqueiro, ele vai lá, encontra o banqueiro pergunta se ele vai conseguir bloquear as ações contra ele, né? Aí é outra coisa, não tem nada a ver com o meu voto. Foi no dia que deu a merda que ele perguntou se... No dia que ele seria preso, acho que pela primeira vez. Quando ele estava indo para Dubai. E ele manda alguma coisa sobre bloquear, não especifica o quê. Conseguiu bloquear, ele pergunta, né? Se você lembrar pelo contexto, os fatos, o que vocês acham? Se você lembrar os fatos, quando começou a discussão sobre o Banco Master, o Vorcaro foi preso a primeira vez lá atrás no aeroporto indo para Dubai no seu próprio jato. Então ele sabia que algo aconteceria. Ele não saiu correndo para pegar o seu próprio jato para ir para Dubai porque ele teve um estalo que ele queria ir passear em Dubai. Ele sabia que a operação aconteceria. Informação privilegiada. Exatamente. Neste mesmo contexto, nesse mesmo período, neste mesmo cronograma, há essa mensagem que ele pergunta: olha, você conseguiu bloquear aquela situação ou não conseguiu? É óbvio que o bloquear a situação por si só é só um elemento, é um ponto de partida que a Polícia Federal precisa desenvolver. Mas para quem olha de fora, diante de todo o resto que nós acompanhamos, é muito estranho. No mesmo dia que ele estava fugindo, que ele sabia que algo aconteceria, ele manda uma mensagem para o ministro perguntando se algo foi bloqueado. Pelo menos dúvidas bastante razoáveis todo mundo tem em relação a isso. E a gente, enquanto sociedade, precisa de uma resposta. E tem ministro, o que é isso? Toda a questão prévia a questão ao pedido de prisão, né? A questão não é acusar o Alexandre de qualquer coisa, é só ter as explicações, tá? Você está envolvido em várias coisas, seu nome está citado, e aí? Qual é a tua versão? Porque ficar quieto não pode. Não dá, não tem condições. Exato. Porque... Vilela, você tá falando... Né, não, porque ficar quieto parece que é assim... Vou deixar o negócio rolar, não é porque parece que não é com ele, né? Porque eu vou colocar 2 pontos aqui. Primeiro, essa postura de ficar quieto foi o que o Toffoli fez, né? Aí depois ficou tão insustentável que ele falou, não, sou o sócio. Né? Mas não tem nada de... Depois eu queria que a gente colocasse o Toffoli e explicasse também. Eu ia até pôr uma pimenta sócio, sobre né? isso. E o outro ponto que você falou, não se trata de acusar o Alexandre de Moraes. Olha, eu vou falar por mim, não pelo Vilela. Então, o Alexandre de Moraes, se for prender alguém, me prenda, não prenda o Vilela. É de acusar, sim, gente. Pelo amor de Deus. Alguém acha que o Alexandre de Moraes não tá envolvido no escândalo do Banco Master? O cara tem essas reuniões de feriado, junto com o Daniel Vorcaro, tem a troca de mensagens que ele coloca... coloca de visualização única, muita tem um evidência, contrato né, cara? injustificável da mulher dele com 129 milhões de reais. E tem outro ponto. A quebra também mostrou o Vorcaro puto com o Diário do Centro do Mundo, que ele queria comprar por 100 mil reais, e o Diário do Centro do Mundo, inclusive, atacou o Banco Central a mando do Vorcaro. E aí teve uma matéria no DCM que ele não gostou, aí ele fala, vou foder esses caras, colocar no inquérito das fake news. Quem que é o relator? O Alexandre de Moraes. Porra. Ou seja, é o Vorcaro falando abertamente que ele tem influência no inquérito que o Alexandre usa pra perseguir adversário político. Então assim, me desculpa, da minha parte, tô acusando sim o ministro Alexandre de Moraes, tá envolvido no escândalo do Banco Master, e na minha avaliação, o Alexandre de Moraes tem que ser preso. Porque, assim, é tão evidente, é tão patente. É isso que eu ia falar. A acusação, porque tem tantas evidências, tantas coisas que apontam pra ele, que realmente tem que ser investigado. E no caso de ser investigado, quem investiga? Mas posso pôr uma pimenta a Polícia nisso? Federal, como ela tá fazendo, e quem denuncia é a Procuradoria-Geral da República. A minha avaliação, que tem uma briga institucional agora, né? A Polícia Federal... E num ano de eleição, né? A Polícia Federal tá vazando coisas, por quê? Porque o único instrumento que ela tem pra fazer a investigação sobreviver é ter pressão popular e repercussão na opinião pública. Porque se depender da PGR, não vai andar nada. Se depender do Davi Alcolumbre, não vai andar nada. Explica pro pessoal por que se depender da PGR não vai andar. Porque a Procuradoria-Geral da República tem uma relação muito próxima com os ministros do Supremo, né? O Paulo Gonet, ele é um procurador muito próximo dos ministros do Supremo. Inclusive, ele deu um parecer contrário à decisão do André Mendonça, salvo engano, de prender o Vorcaro. Foi isso que a PGR deu parecer contrário. Então, olha só, o órgão acusador
com tantas provas de que o Daniel... Com mensagem do Daniel Vorcaro dizendo que tem capanga pra quebrar jornalista fingindo que é assalto, com esse nível de prova de que ele é um gangster, a Procuradoria-Geral da República, que geralmente, aí o Cássio vai saber dizer com muito mais propriedade do que eu, é o órgão que, assim, às vezes quer acusar quando nem deve. Sim. Né? É o órgão mais, digamos assim, agressivo, no ponto quando é um banqueiro poderoso fala, não, pô, não tem que prender, ele só tá mandando arrebentar um jornalista, pô. Cara, coisa de máfia. A desculpa é que o André Mendonça deu 72 horas pra PGR se manifestar, e eles falam, não, é muita coisa pra ver aqui, 72 horas não dá tempo. Meu amigo, se você vê dois fragmentos de todo o contexto, eles olhariam ali e falar, não, realmente é pra prisão. Você não precisa olhar tudo e ter uma certeza maravilhosa, não. São justamente os fatos que conduzem a isso. Então não tem como a PGR falar, não, 72 horas eu não consigo manifestar. Isso é uma loucura. Eu acho que são 2 pontos aqui. Primeiro, a PGR. O Procurador-Geral da República é nomeado, apesar de ser um procurador federal de carreira, ele é nomeado pelo presidente da República, é submetido a uma sabatina no Senado na mesma dinâmica, numa dinâmica muito parecida com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E até, se a gente olha para a sessão plenária do Supremo, é algo visual, mas é muito simbólico, o Procurador-Geral da República fica sentado ao lado do presidente do Supremo, vestindo uma toga muito parecida com a deles. Então há um convívio próximo e diário do Procurador-Geral da República com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Procurador-Geral da República e os promotores de justiça Brasil afora, o nome, promotor de justiça, eles não deveriam ser promotores de acusação. Eles deveriam fazer uma análise do contexto judicial, jurídico e tomarem um posicionamento a favor da sociedade ou a favor daquele que é investigado. Mas não é. Quem vive o direito no dia a dia sabe isso. Eles são muito mais promotores de acusação do que promotores de justiça propriamente. E aí, de repente, aparece um caso como esse, com uma robustez de provas enorme. Ele vai lá e fala, não, mas talvez não seja o caso. Em 99% das hipóteses, se não fossem essas as partes envolvidas, ele teria pedido a prisão preventiva. É fato. E é fato pautado em jurisprudência do Supremo, em estatística de decisão da própria Procuradoria-Geral da República, então não condiz a posição dele com o que acontece no dia a dia. Em segundo lugar, se você me permite, Vilela, eu vou pôr uma pimenta aqui. Olhando para o Alexandre de Moraes e para o Dias Toffoli, eu acho que um dos grandes erros do Alexandre de Moraes nesse momento é exatamente a sua postura. Porque contra o Toffoli, a quantidade de provas, pelo menos na minha visão, é muito maior. Eu acho que o Toffoli está muito mais enrolado no Banco Master que o Alexandre de Moraes. Em relação ao Alexandre de Moraes, nesse momento, são só indícios. São pontos de partida a partir dos quais podem surgir outras provas. Então, para ele se defender, para ele mostrar que não tem nada, bastaria ele próprio vir a público e falar, não é isso por isso, não é isso por aquilo. Algo que o Toffoli não conseguiria. E me causa perplexidade que ele não tenha feito isso até agora. E aí, a dúvida aumenta ainda mais. Pô, ele pode fazer, tem conhecimento técnico para fazer. Por que ele não está fazendo nesse momento inicial? Então, eu acho que esse é o ponto que o parlamento, a sociedade, tem olhado para a situação dele com mais perplexidade. Fala, pô, o cara tem a faca e o queijo para mostrar que não tem nada a ver com a história, mas mesmo assim ele fica soltando nota que pode ser desmentida, é muito estranho, é muito sem sentido.